Olá pessoal, professor Daniel novamente aqui com uma videoaula de língua portuguesa. Nessa aula especificamente aí para fazer uma breve reflexão sobre poemas, conteúdo sobre o qual estudamos na semana anterior. Nessa aula, que pretende ser breve, vamos passar 5 dicas de se interpretar e compreender um poema, visto aí que esse gênero textual é muito comum nas avaliações externas, vestibular, Enem. Convém que pratiquemos aí formas aí de se chegar a uma compreensão, uma interpretação eficaz do poema. A primeira dica que eu queria passar a primeira leia no mínimo 2 vezes o poema. O poema, como é um tipo de texto que apresenta bastante figuras de linguagem, jogos de palavras, né? Então são um tipo textual que foge aí do padrão dos textos em prosas, que basicamente é mais fácil a gente fazer uma interpretação, uma compreensão do texto. Já o poema não. Devemos, às vezes, voltar 2, 3 ou mais vezes para que possamos compreender e identificar elementos que estão ali escondidos ali nas entrelinhas, né? Então cabe aí a leitura de mais vezes do poema e não apenas uma. A dica número 2 é identifique as figuras de linguagem. É uma das características marcantes do poema, a presença de figuras de linguagem, principalmente figuras como metáfora, antíteses, metonímias, né? São figuras de linguagens muito comuns nos poemas. Convém que, então, que aprendamos, né, essas figuras de linguagem. Em aulas anteriores já passei conteúdos referentes a figuras de linguagem, então convém que saibamos quais são e que saibamos identificar essas figuras no poema. A dica número 3 é: não deixe a sua opinião interferir na interpretação. Como o poema é um texto de caráter estritamente subjetivo e pessoal, cabe retirarmos apenas a mensagem, né, que o eu lírico ali expõe no poema. A nossa opinião não deve interferir, então, na compreensão geral do texto, no conteúdo, no sentido, né, geral do texto. 4. Conheça brevemente a vida dos autores. É fundamental que, ao ler um poema, saibamos sobre o histórico de vida, a biografia do autor, no sentido que determinados autores abordaram temas específicos, porque eles levantaram aquela bandeira, eles viveram aquela situação abordada ali no poema. Geralmente, os poemas apresentam uma vivência do eu. Nem sempre o poeta é um fingidor. Muitas vezes ele vai retratar de forma real, né, aquilo que ele aborda no poema, a sua vida, a sua vivência. A dica de número 5: mantenha o hábito de leitura e interpretação de poemas. Para fechar aqui, então, a gente termina com um conselho: leia bastante poema, muitos, né, e procure sempre tentar tirar ali o sentido, o significado ali que o autor quis passar. Bom, era o que a gente tinha para essa aula, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só chamar que estou à disposição.